Olá, boa noite, não, bom dia, né? A paz do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu louvo a Deus por esta manhã, por este dia. Deus é maravilhoso, Deus é grande. Eu sou o professor Nelson, o pastor Nelson, missionário. Sempre estou aqui fazendo as nossas lives, trazendo ensinamento da palavra de Deus, trazendo aconselhamento. Isso é muito bom e eu pediria que vocês compartilhassem aí com outras pessoas. Amanhã eu estarei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, se Deus quiser, onde nesse trimestre estamos estudando sobre o amor e a justiça de Deus. E amanhã iremos estudar sobre livre-arbítrio, amor e providência divina. Eu quero aqui falar sobre o livre-arbítrio na Bíblia. Deus, na realidade, nos dá o direito de nós escolhermos? Ou nós somos pessoas que devemos obedecer sim ou sim, mesmo não querendo? Eu tenho que seguir aquilo que Deus determina? Ou será que Deus nos dá uma opção? Vida ou morte, salvação, perdição, pecar ou não pecar? O que é que vocês acham? Alguém aí tem alguma ideia? Alguém aí quer falar alguma coisa? E Deus, Ele é longânimo, compassivo, justo e bom. Será que Deus predestinou uns para a perdição, outros para a salvação? Inclusive hoje eu fiz uma live pelo Face falando sobre a predestinação. E agora eu quero falar sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio na Bíblia, na realidade, é o poder que Deus nos outorga de nós fazermos as nossas escolhas. Nós fazemos a nossa escolha. As nossas decisões significa que cada pessoa tem o direito de escolher aquilo que ele quer seguir. Qual a religião que ele quer seguir? Ele quer seguir a linha evangélica, a linha protestante, ele quer seguir a linha católica, quer seguir as religiões afros, não é? Então, ou será que Deus... Não, você tem que seguir o evangelho, você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, você não pode fugir disso. Será que é assim? O conceito de livre-arbítrio é abordado na maioria dos livros na Bíblia. Embora na realidade essa expressão não apareça nítida, porém nas entrelinhas, implicitamente, nós podemos observar que o livre-arbítrio está na palavra de Deus. A Bíblia traz diversos exemplos de pessoas que tiveram o direito de escolher, que usaram a sua liberdade de escolha. Porém, eu tenho que assumir as consequências daquilo que eu escolhi. Adão e Eva, por exemplo, escolheram, desobedecer. Eles estavam no paraíso, eles estavam no jardim do Éden, e eles desobedeceram. E nós vemos na esfera angelical que Lúcifer, justamente e juntamente, juntos, em total acordo com outros anjos, se rebelaram contra Deus e sofreram as duras e penas consequências que foram expulsos lá do céu, porque a origem do pecado, em primeiro lugar, foi justamente no lugar de santidade, porque eles tinham o direito de escolher servir a santidade de Deus ou não servir. E Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus quando eles, na realidade, comeram do fruto que estava proibido. O que resultou que eles foram expulsos do paraíso, sofreram sérias maldições, sérias consequências. E um outro exemplo maravilhoso é de Abraão, que fez a escolha de obedecer a ordem de Deus e sacrificar seu único filho, demonstrando total confiança em Deus, demonstrando fé no Senhor, mas acabou sendo
recompensado com a provisão de um cordeiro. E ele disse: olha, nós iremos ali sacrificar e voltaremos. Onde está o cordeiro para o holocausto? Deus para si, cordeiro proverá, foi a resposta de Abraão. Outro exemplo muito forte é o de Jonas, que tentou fugir do chamado de Deus. Como sempre nós fugimos. Nós sempre estamos em desobediência. Quantas vezes eu fugi de alguma coisa que Deus pediu que eu fizesse, mas eu sofri duras consequências e tive que voltar para aquilo que Deus havia me solicitado, havia me pedido, para que eu pudesse então desfrutar do favor da graça de Deus, que é um favor imerecido. E nós vemos aí que Jonas, ele fugiu do chamado de Deus para pregar em Nínive. Mas na sua escolha de desobedecer a Deus, vieram consequências desastrosas, como ser engolido pelo grande peixe, até que ele decidiu cumprir a sua missão. Deus tem um plano na vida de todos nós, e nós precisamos obedecer o plano de Deus. O plano de Deus não é frustrado na vida de ninguém. Esses dias alguém falou que Deus frustra o plano daquele que se desvia e tal. Não, eu simplesmente saí da rota e aquele plano não vai ser cumprido conforme foi falado, porque eu desobedeci. Mas, no entanto, quando eu volto a obedecer ao Senhor, o Senhor cumpre o seu plano, cumpre o seu propósito de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Até mesmo Jesus, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia, cumpra-se a sua vontade, cumpra-se a vontade do Senhor. E o Max Lucado, ele tem um livro que diz: ele mesmo escolheu os cravos. E Efésios diz que ele deu a sua vida por nós. E se ele quisesse, ele teria suplicado ao Pai, e o Senhor teria enviado milhares e milhares de anjos. Porém, ele escolheu o caminho da obediência, e ele disse: eis-me aqui. E entregou a sua vida. Ele se fez pecado por nós. E nós vemos que ele enfrentou a cruz, enfrentou o sofrimento, e outros exemplos nós poderíamos usar na Bíblia e mostrarmos as consequências positivas e mesmo negativas daquelas pessoas que decidiram seguir o seu caminho, seguir a sua escolha. E por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Deus nos dá o direito de escolher porque Ele deseja que nós o amemos, que nós o obedeçamos por nossa própria vontade, livre e espontânea vontade. Muitas pessoas perguntam: e por que Deus já não acabou ali no Jardim do Éden, com Adão, com Eva? Gente, Deus queria santidade, Deus não queria inocência. Mas o que é esse querer a santidade? Justamente é eu escolher. A quem você vai escolher? Você vai escolher servir a mim, ou você vai querer servir a antiga serpente? E Deus nos deu esse direito de nós pensarmos, de nós obedecermos. Ele quer que nós o obedeçamos com inteira liberdade. Ele nos orienta, Ele nos mostra através da sua palavra. Nós observamos na Bíblia Deus nos dando o direito de nós escolhermos. E na lição aqui da igreja adventista, fala que Deus é soberano. E Ele ensina-nos, na sua soberania, como eu devo escolher, como eu devo fazer. E quando eu escolho servir a Deus, eu vou ter consequências maravilhosas. O fato de Deus ser todo-poderoso não significa que Ele possa fazer o que é impossível em termos lógicos. Por exemplo, Deus não pode perdoar uma pessoa que não se arrepende. Deus não pode entrar no coração de uma pessoa que não abre o seu coração para Deus entrar. Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir o seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Deus não força ninguém. Satanás, na realidade, é que força, entra na vida da pessoa. E nós temos a lição aqui, da quarta-feira, fala a vontade ideal e a vontade remedial de Deus,
E o termo grego traduzido como predestinou, nesse e em outros textos bíblicos, paurizo, não significa necessariamente que ele determina ou causa tudo o que acontece. Em vez disso, o termo grego significa apenas decidir previamente. É claro que Deus pode decidir previamente tudo. Ele decide. E Ele sabe de antemão. E em Efésios 1 e outros textos, Romanos 8, 29, 30, o termo traduzido como predeterminar, refere-se ao que Deus planeja para o nosso futuro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. E o propósito de Deus, na realidade, é que o homem ele tenha direito de escolher, direito de escolha. E Deus nos deu esse direito. Ele quer que nós o amemos, que nós o obedeçamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E Ele nos dá os ensinamentos através de toda a Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, onde nós vemos Deus orientando ao seu povo o que cada um deve fazer, o que nós devemos fazer. E o profeta Isaías diz: olha, se você quiser obedecer, você vai comer o melhor desta terra. Porém, se você desobedecer, você vai ser devorado à espada, porque a boca do Senhor disse. Mas sou eu que escolho obedecer realmente o Senhor. No entanto, o livre-arbítrio não significa que podemos fazer qualquer coisa sem consequências. Temos as consequências. Eu devo assumir as minhas decisões, os meus atos, as consequências daquilo que eu semeei. A Bíblia, o livre-arbítrio, é um presente de Deus que vem com responsabilidade, porque Ele nos dá o direito de nós realmente optarmos a viver uma vida plena. Hoje invoco nos céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolho a vida para que vivam e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 ao versículo 20. Ele diz: olha, eu estou oferecendo para vocês a vida, eu estou oferecendo para vocês a bênção, para vocês e para os vossos filhos. O que é que vocês irão escolher? Aí ele começa a dizer: olha, ame ao Senhor, obedeçam ao Senhor. Deuteronômio diz: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, estas bênçãos te alcançarão. Porém, se atentamente você não ouvir, estas maldições te alcançarão. E o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, para cultivar, para governar ali. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela você comer, certamente você vai morrer. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Mas o homem desobedeceu, o homem escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em seu coração o homem planejará o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios capítulo 16, versículo 9. O que é que Deus determina? Ele mostra, ele dirige, mas não é que está escrito, tudo está escrito, senão, gente, eu não teria o direito de escolher. O Nelson vai ter que morrer de acidente de carro. O que é isso? Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Vejam que aqui há uma persistência do homem em buscar ao Senhor. Não haverá ira e indignação para os que são egoístas. Ou seja, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal,
primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Romanos capítulo 2, versículo 6 a 11, aí veja, se você praticou a justiça, se você praticou o bem, se você fez aquilo que é bom, se você visitou o enfermo, ajudou o necessitado, cobriu a nudez do teu próximo, levou alimento para aquele que está faminto, você fez uma boa escolha. E a Bíblia diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque você não fez estas coisas. É uma escolha nossa. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te, e esqueceram-se dos milagres que realizou entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso, não nos abandonastes. Neemias 9, 16 ao 17. Mas por quê? Porque obedeceram. Mas aqueles que desobedeceram, Deus não abandona ninguém. Pelo contrário, sou eu quem abandona a Deus. Sou eu quem não quer obedecer. Porque eu tenho a livre escolha, o livre arbítrio. Josué 24, 15. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aí foi uma escolha de Josué. Então vejam que a escolha é sempre nossa. Nós escolhemos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. João 15, 16. Aí nós temos uma escolha do chamado de Deus e eu obedeci. Deus disse: olha, eu quero você. Eu disse: eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor. E se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas eu tenho que crer, eu preciso acreditar. O primeiro passo, acreditar. Aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. É eu que não permito. Eu escolho pecar. Eu escolho desobedecer. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porém, eu escolhi estar debaixo da graça de Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei de fazer que nada me domine. 1 Coríntios 6 e 12. Então eu preciso ter um domínio próprio na minha vida. Compreendem? E foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo ou à escravidão. Gente, eu preciso entender que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus de misericórdia, e não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A esse eu estimo, ao humilde ou ao contrito de espírito, que treme diante da minha palavra, mas aquele que sacrifica um boi é como que mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como aquele que apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como aquele que adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos. As suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles, e trarei sobre eles o que eles temem.
Pois eu chamei e ninguém respondeu, falei e ninguém deu ouvido, fizeram mal dentro de mim e escolheram o que me desagrada. Isaías capítulo 66, 2 ao 4. E Salmo 119, 30 a 31 diz: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Então vejo que a decisão está no coração do Nelson, no coração do Paulo, da Mariazinha. Portanto, meus queridos, o livre-arbítrio é algo que eu tenho dentro de mim, uma livre escolha de escolher obedecer ou não obedecer ao Senhor. É justamente a lição que nós iremos estudar amanhã na escola sabatina. Aqui nós temos o livre-arbítrio e a providência é divina, né? O amor a Deus. Eu devo amar a Deus por escolha. E João 16:33 diz: ali estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E o plano da salvação foi anunciado para todos. Eu devo aceitar esse plano da salvação na minha vida para que eu possa ter a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor é um Deus grande, um Deus soberano, um Deus que está nos oferecendo nesta manhã a vida ou a morte, a salvação ou a perdição. Qual você vai escolher? Qual é a tua escolha? Qual é a tua decisão? Portanto, um grande abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.